Tele Brasil Notícias. Olá, está entrando no ar a nossa edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias. E esta semana estaremos destacando a questão do Dia das Mães. 78% dos brasileiros devem fazer compras de presente nesta data. Também falaremos dos entregadores, o aplicativo que tem ajudado as finanças desses entregadores. Estaremos abordando também a questão do trânsito, o tempo que gastamos, que acaba afetando a nossa qualidade de vida dos trabalhadores. E muito mais informações dentro do Tele Brasil Notícias para você. Então vamos a esta edição. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando do Dia das Mães, exatamente, porque aqui no Brasil cerca de 78% dos brasileiros devem comprar presentes nesta data do Dia das Mães. E é o que aponta uma pesquisa, inclusive da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. A expectativa é que justamente 128 milhões de pessoas acabem presenteando alguém neste ano, o que deve levar a um movimento de 40 bilhões de reais no comércio. Isso, inclusive, é destacado na questão de compras que foram realizadas no ano passado na pesquisa e a comparação com essas compras. No ano passado, 36% ainda fizeram as suas compras e pretendem comprar a mesma quantidade. Já 34% devem comprar mais. E na questão de comprar menos, 15%. E destacando os principais presenteados, serão desde mães, esposas, sogras e também as avós. Outro detalhe importante é que os principais produtos, os campeões de venda, devem ser roupas, calçados, acessórios, além daquele tradicional perfume, cosméticos e chocolate. Mas vamos ver como é que vai ser lá em Minas, na reportagem da Rede Minas, emissora da Rede Nacional de Comunicação. O Dia das Mães já está quase aí e já tem gente pensando no presente. Ainda eu não decidi não, mas quero dar uma coisa legal para ela. A princípio, talvez um calçado, uma bolsa, tô olhando ainda. E com o Dia das Mães quase chegando, se tem gente que ainda está procurando presente, é claro que também tem gente querendo vender. Aqui nesse shopping, na região leste de Belo Horizonte, os lojistas estão se preparando para aumentar as vendas nessa data especial. Nós preparamos a nossa loja, toda climatizada para esse momento, tão importante, com os kits de Dia das Mães. 67,5% dos empresários do comércio varejista de Minas Gerais esperam ser impactados pelo período que abrange o Dia das Mães. Desses, 31,3% esperam que as vendas desse ano sejam melhores do que as vendas do ano passado. Sejam as promoções ou as experiências oferecidas, momentos como esse servem de incentivo para a economia. Como é uma data muito emocional, é uma data onde as pessoas têm essa coisa da homenagem, do presentear, a gente é destino, para que as pessoas possam comprar esses presentes, montar essas homenagens, às vezes aqui num jantar, num almoço, e a gente se prepara para recebê-los aqui da melhor forma possível. E não importa se é presentão ou uma lembrancinha, o que importa é usar desse dia para demonstrar, mesmo que seja um pouquinho, a importância que elas têm na nossa vida. É uma mãe extraordinária, cuida muito bem de nós, família. Ela é meu orgulho, Sem ela, eu acho que eu não seria nada na minha vida. Minha mãe merece tudo e muito mais, Vamos gastar aí com as mães, viu, gente? Vamos falar agora com os entregadores e a questão da economia, como eles administram o seu dinheiro. Um aplicativo tem ajudado nas finanças desses entregadores. Esse aplicativo, inclusive, é brasileiro e ele tem aí a promessa de facilitar o controle financeiro e a vida dos trabalhadores de entregas autônomas. Inclusive, ele tem o nome, O Meu Corre. Vamos observar. A vida dos entregadores que trabalham por aplicativos não é fácil. Estão sempre na correria. Para eles, tempo é dinheiro. Mas justamente pela pressa, nem sempre conseguem se organizar financeiramente. Pois da mesma forma que ganham a cada entrega,
também tem despesas ao longo do dia. Gasto com manutenção, gasolina, além do que a quilometragem também, que é importantíssimo, porque às vezes tem corridas que não compensam você fazer. Segundo o IBGE, cerca de 1,5 milhão de pessoas trabalham com entregas por aplicativos no Brasil. Este pesquisador da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, detectou o problema e resolveu criar o Meu Corre, aplicativo que tem como objetivo facilitar o controle das finanças dos entregadores. A partir desse registro que ele vai fazendo constantemente, né, dos seus ganhos, dos seus gastos, o próprio aplicativo produz indicadores do desempenho do trabalhador, né, como ganho por hora, ganho por quilômetro, né, e ele pode fazer um filtro, né, para avaliar quais plataformas estão pagando melhor ou quais, né, não estão sendo satisfatórias. Por enquanto, o aplicativo está disponível para Android. Segundo os seus desenvolvedores, ele é totalmente gratuito. Lançado há poucos dias, o Meu Corre já tem mais de 1.000 downloads. O aplicativo, né, uma das funcionalidades é colocar uma meta que ele tem. Então isso para a gente é importante, até para você saber se está valendo a pena trabalhar, né, com entrega ou carregando passageiro. Vamos falar agora de saúde e a campanha que está incentivando a doação de leite materno aqui no Brasil, que inclusive foi lançada lá em Brasília. Essa campanha é muito importante porque ela incentiva a doação do leite materno. Um pote de 200 ml humano do leite pode alimentar até 10 bebês prematuros ou de baixo peso por dia. Leite materno é capaz de reduzir em 13% a mortalidade infantil até os 5 anos de idade. Vamos conferir. Com o tema Doe Leite Materno, vida em cada gota recebida, o Ministério da Saúde aproveitou o lançamento da campanha para fazer um balanço da doação de leite humano no país. No ano passado, foram 253 mil litros coletados, um aumento de 8% em relação a 2022. O crescimento superou a meta prevista pelo Ministério. Foram mais de 225 mil recém-nascidos beneficiados pelas doações. O Brasil tem o maior banco de leite humano do mundo. São 231 unidades em todos os estados, além de outros 240 postos de coleta. A meta da campanha neste ano é ampliar em mais 5% a oferta de leite para os recém-nascidos internados em unidades neonatais. Cerca de 55% dos bebês prematuros no país precisam da doação. O leite materno é importante para todos, mas se torna ainda mais essencial para os prematuros ou de baixo peso, que não podem ser amamentados pela própria mãe. Com ele, o bebê tem mais chances de recuperação e se desenvolve com mais saúde. Vamos ainda falar também de doação de órgãos. Mais de 4.400 pessoas registraram o desejo de doar órgãos. Exatamente, isso aqui no país. E já fizeram esse registro dessa vontade de doar órgãos depois da morte. Desejo que pode ser feito e confirmado de forma online e gratuita. Uma iniciativa que incentiva a doação no país. Um exemplo é uma pessoa que precisa de um rim, pode passar por anos enquanto espera por um novo órgão na diálise. Vamos observar. Em alguns dias, Paulo deve deixar o hospital e ter uma vida normal com um novo rim que recebeu. Agora é só esperar a recuperação, né? Que é um processo um pouco lento, mas vai de cada um, né? Cada organismo é organismo. Em todo o país, quase 40 mil pessoas estão na fila por um rim. Vitória espera desde 2018. Cansativo, porque eu tenho que vir de metrô, né? Ocupa o dia inteiro praticamente, porque para chegar em casa demora bastante, para vir demora também. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o país, mais de 43 mil pessoas estão na fila por um transplante de órgão. Somente para coração, por exemplo, são quase 400 pessoas. O número de doações de órgãos tem subido nos últimos anos. O país atingiu uma taxa de quase 20 doações a cada 1 milhão de habitantes
habitantes. Apesar disso, o índice ainda está abaixo de outros países. Na Espanha ou nos Estados Unidos, por exemplo, são cerca de 45 doações por milhão de habitantes. Precisa ter uma organização maior, mais comissões intra-hospitalares de transplante, que são pessoas que trabalham em determinados hospitais onde tem possibilidade de morte encefálica e divulgam dentro desse hospital a cultura de doação de órgãos. E quando tem um potencial doador, notifica as centrais. Uma iniciativa que pode ajudar é um programa lançado no início de abril pelo Colégio Notarial do Brasil e pelo Conselho Nacional de Justiça. Pessoas interessadas em doar após a morte podem deixar esse desejo registrado em algum cartório do país, de forma gratuita. Em um mês, mais de 4.400 pedidos foram feitos. O projeto foi um sucesso, teve uma grande adesão da sociedade brasileira, que se mostrou bastante motivada e mobilizada pela iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. A juíza do CNJ explica que o registro garante que os órgãos sejam doados após a morte, mesmo que a família da pessoa falecida seja contrária. Havendo a morte, os médicos poderão consultar a Central Estadual de Doação de Órgãos ou a Central Nacional de Doação de Órgãos. Se o cidadão quer doar, essa é a declaração que será considerada como válida para a equipe médica. Vamos falar agora do agronegócio e o mercado internacional, porque os primeiros 4 meses deste ano são anos produtivos da história para o agronegócio brasileiro. Isso está demonstrado no resultado que foi impulsionado pela abertura dos mercados internacionais. Vamos observar. Entre janeiro e abril, o Brasil conquistou 34 novas oportunidades para vendas de produtos agropecuários em 20 diferentes países. Desde 2023, foram 112 em 50 países de todos os continentes. Em muitos casos, o Brasil passou a vender produtos específicos a esses países, além dos que já negocia atualmente. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, esses resultados refletem os esforços do governo brasileiro em retomar as boas relações diplomáticas antes desgastadas com várias representações estrangeiras. No ano passado nós tivemos 78 novos mercados abertos e foi um recorde de todos os anos que a gente tem o controle aqui no Ministério, né? Essa retomada do bom diálogo, da boa diplomacia, levam as negociações comerciais a fluírem melhor. Um exemplo é a habilitação pela China de 38 novos frigoríficos brasileiros, inclusive do interior do país. Além da carne, o Brasil abriu mercados para pescados, gelatina, colágeno, ovos, açaí, café, cachaça, além de embriões e sêmen. E setores já consolidados, como o da soja, se beneficiam dessa abertura. O Cláudio é produtor rural no Distrito Federal e exporta 95% do cultivo por meio de uma cooperativa. Aumentando a exportação de carne, consequentemente, teoricamente, vai aumentar o consumo de soja através do farelo e vai aumentar o consumo de milho também para a formulação de rações. Então, de uma forma ou de outra, esse mercado está muito interligado e é importante para todo o setor produtivo. O incremento nas exportações favorece a balança comercial do Brasil. Em 2023, o saldo ficou em 99 bilhões de reais, 60% maior em relação ao ano anterior. Para os próximos anos, o desafio é capacitar pequenos produtores e empreendedores para que eles também tenham acesso ao mercado externo. Nosso olhar é diferenciado para o norte e para o nordeste, porque são regiões que exportam pouco. Elas têm um potencial enorme, mas ainda exportam pouco. Muito bem, vamos falar agora de qualidade de vida, porque o tempo no trânsito afeta a nossa qualidade de vida a cada dia. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que 36% dos trabalhadores gastam, em média, aí, 1 hora de deslocamentos de casa até o próprio serviço. Vamos conhecer alguns detalhes nessa entrevista com Marcelino Aurélio, que inclusive é o chefe do Departamento de Engenharia de Transporte da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O transporte é um problema muito sério no dia a dia, né? Então, como a gente usa todo dia o transporte para se deslocar, então fica um problema crônico nas pessoas, tá? E o que a gente defende aqui na parte do planejamento do transporte, que vai ser um desafio constante. O planejamento de transporte, ele é contínuo, ele não pode parar. A sociedade modifica o padrão de deslocamento, né, como se usa, como que se comporta. Então, para a gente ter um transporte de qualidade, um sistema de transporte de qualidade, de fato, é um grande desafio e precisa ser um planejamento contínuo. Tá? E como as pessoas usam de forma diária, isso termina afetando muito ali, de fato, a qualidade de vida, o tempo que a pessoa perde no deslocamento. Tem muitas pessoas se deslocando 2, 3 horas para chegar no trabalho, então isso é muito tempo perdido ali, né? E além do que, como a pessoa faz nessas 2, 3 horas, né? A forma que se deslocou, que às vezes não é um deslocamento tão adequado, um conforto tão que a gente tem como desejado. Então, Perfeito. Isso tudo afeta demais ali a questão da qualidade de vida, mesmo assim quando ela é de forma contínua, né? A pessoa todo dia se expondo a essa situação. Sim, as duas coisas ao mesmo tempo. Eu nem nesse momento nem procuraria um culpado, sabe? Tem políticas públicas que se fizeram para tentar minimizar isso. Quando se pensou lá nesses planos de mobilidade, era para buscar ali a questão que o transporte, a pessoa se desloca por algum motivo. Então, de fato, todo o planejamento urbano, ele também afeta a todo esse sistema ali que a gente tem para atender a sociedade. Então, o que a gente esperava desses planos de mobilidade de todas as cidades é que levasse em consideração todas essas outras variáveis, sem olhar só para o transporte em si, né? Que se a gente modificar ali a ocupação urbana, então, pelo menos para longo prazo, a gente consegue minimizar ali ou chegar numa situação ótima, melhor. Então, assim, é um grande desafio. Planejar o transporte, planejar a cidade, é, de fato, um grande desafio. Que solução que a gente vai estar dando hoje, ela não vai talvez, atender para o ano que vem. Então, assim, precisa, de fato, ser um planejamento contínuo, tá? E as pessoas ali, os tomadores de decisão, de fato, colocar isso na cabeça que, de fato, vai ser um processo contínuo de tomada de decisão para que a gente melhore, de fato, a qualidade de vida das pessoas. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão da quinta turma, que não aceitou como provas prints de celular extraídos sem metodologia adequada. Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça não aceita prints de celular extraídos sem metodologia adequada como provas. O colegiado decidiu por unanimidade que são inadmissíveis no processo penal as provas obtidas de celular quando não forem adotados procedimentos para assegurar a idoneidade e a integridade dos dados extraídos. Este advogado especialista em direito digital explica que provas desse tipo podem ser facilmente adulteradas e causar grandes prejuízos para o andamento do processo. É fundamental, que essas provas não estejam, vamos dizer, contaminadas de dúvida desde o princípio, não só para uma garantia de evitar consequências futuras em relação ao processo, mas também de proteção ao cidadão. A prova adulterada, ela pode mudar o resultado de uma história, ela pode mudar o resultado de uma sentença. No caso julgado pelo STJ, os ministros consideraram que os prints de WhatsApp obtidos pela polícia em um celular não poderiam ser usados como prova na investigação sobre uma organização criminosa com a qual o dono do aparelho estaria envolvido. Após o juízo de primeiro grau concluir pela validade das provas telemáticas, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte confirmou a sentença e condenou o réu a 4 anos e 1 mês de prisão, sob o fundamento de que não foram apontados indícios de manipulação ou de outro problema que invalidasse os dados.
Ao STJ, a defesa alegou que a extração de dados do aparelho foi feita pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos, mas deveria ter sido realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, cujo procedimento seria o único capaz de impedir manipulação e assegurar a legitimidade da prova. O ministro relator do habeas corpus, Joel Ilan Paciornik, observou que a análise dos dados ocorreu em consulta direta ao celular, sem o uso de máquinas extratoras, e por isso não seria possível conferir a idoneidade das provas, porque não havia registro de que os elementos inicialmente coletados fossem idênticos aos que corroboraram a condenação. Segundo os ministros do colegiado, as provas digitais podem ser facilmente alteradas, inclusive de maneira imperceptível, e por isso demandam mais atenção e cuidado na custódia e no tratamento, sob pena de terem seu grau de confiabilidade diminuído ou até mesmo anulado. Acompanhando o voto do relator, a quinta turma concedeu habeas corpus e determinou que o juízo de primeira instância avalie se há outras provas capazes de sustentar a condenação. Muito bem, Dia das Mães está chegando, mas também vamos falar aqui das relações entre pais, filhos e mãe, né? Porque é normal que a relação entre pais e filhos acabem sofrendo diversas modificações ao longo dos anos de vida. Inclusive, é uma informação de uma psicanalista, Silvia Oliveira, mostra que acaba afetando o tempo, a qualidade, que são os pilares para estabelecer-se essa relação. Inclusive, na psicanálise, o pai é a pessoa que transmite segurança para a criança, enquanto a mãe está na função de cuidado. Isso é importante porque o trabalho conjunto da família é fundamental na criação dos filhos. E com esta última informação, estamos chegando ao final do Tele Brasil Notícias, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui também no Brasil. E também vamos, antes de encerrar, falar aí sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, na região do Rio Grande do Sul, esta tragédia que até o momento em que estamos gravando o jornal, foi aí apresentada a informação de 100 mortes e muitas regiões está demorando-se para a água realmente voltar ao seu leito normal. E as tragédias estão sendo registradas, mas, porém, de um outro lado, o brasileiro está sendo bastante generoso, enviando, fazendo doações, buscando, com os mecanismos possíveis nas regiões, salvar pessoas que se encontram nessa situação de tragédia da natureza que aconteceu no Rio Grande do Sul. Só temos a lamentar e realmente solicitar que você possa também ajudar de alguma forma, quer por doação ou outros mecanismos, e buscar também a sua fé para as pessoas que estão nessa situação. E este foi o Tele Brasil Notícias desta semana, que agradece não só o trabalho nosso, mas de toda a nossa equipe de reportagem e também a nossa equipe de produção. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.